Galera, finalmente começou a luta do Uzui contra a Daki e o Gyutaro. Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo de hoje? Fica nesse vídeo que eu vou contar pra vocês. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Ares aqui novamente, esse é o Nerdzoid. Então nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês o que aconteceu no capítulo de hoje de Demon Slayer. E antes de começar, já peço a ajuda de vocês. Galera, já deixa o like no vídeo, já deixa a sua inscrição. Novamente, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Então dá aquela força, não vai custar tempo nenhum e já me ajuda bastante. E agora vamos lá pro vídeo. E logo no início do capítulo, galera, o que a gente já vê? Nós vemos o Tanjiro indo atrás da caixa onde ele transporta a Nezuko. Ele encontra essa caixa, ele coloca a Nezuko nessa caixa. Imediatamente, após colocar a Nezuko nessa caixa, ele já volta e vai em direção novamente ao campo de batalha. Justamente entendendo que ele vai precisar ajudar ali nessa batalha contra os Onis. E aí o episódio foca agora, galera, de volta ao campo de batalha. Então nós vemos o Uzui conversando com o Gyutaro. Gyutaro nitidamente demonstrando uma inveja assim, monstruosa contra o Uzui. Tanto pela questão da aparência, a questão que ficou bem clara no episódio anterior das esposas, a questão do jeito dele mesmo. Então isso desperta no Gyutaro muita inveja. E ele diz que ele identifica que o Uzui nasceu já com talento e ele tem muita inveja disso. E na verdade o Uzui ele meio que debocha, ironiza essa afirmação do Gyutaro, dando a entender mesmo que o Gyutaro não sabe do que fala, não sabe do que tá falando. E aí nessa conversa, galera, tem uma cena muito interessante, que o Uzui conversando, falando dessa questão de talento, ele cita dois Hashiras que na concepção dele, no entendimento dele, sim nasceram com talento. Então já aquele talento nato realmente, a pessoa nasceu já com aquele, entre aspas, aquele dom. E o que fica claro também, galera, é que o fato do Gyutaro achar realmente que ele tem talento, que ele teve sorte na vida, isso deixa o Uzui muito irritado com essa colocação, porque o Uzui sabe tudo que ele passou para chegar naquele momento, para chegar nesse estágio dele. E aí o Gyutaro ele explica um pouco melhor por que ele acha realmente que o Uzui é escolhido, que ele é diferente, que ele teve sorte. Ele explica que o ataque que ele realizou com aquela foice dele, com aquela arma dele, aquela arma é uma arma que contém veneno. Então qualquer ataque que ele faz, ele acerta a pessoa, automaticamente ele envenena a pessoa. E todos nós vimos que no capítulo anterior, ele fez um corte na testa do Uzui. Então, teoricamente, o Uzui está envenenado. Porém, ele não está demonstrando, ele já deveria ter morrido com o veneno. E ele não está demonstrando sinal nenhum. Então, o Gyutaro diz que ele é um escolhido por isso, porque o veneno não está afetando ele e ele quer saber o motivo disso. E aí o Uzui explica para o Gyutaro que pelo fato dele ser de uma família de shinobi, o corpo dele já é acostumado a tipos de veneno. Então, o corpo dele se adaptou àquilo, por isso que contra ele não tem efetividade nenhuma, não tem nenhum efeito veneno. E aí falando na família do Uzui, galera, tem uma parte interessante que o capítulo aborda, que é falando a respeito dos irmãos do Uzui. Então no capítulo a gente descobre que ele tinha outros irmãos, que a maioria dos irmãos dele morreram, o único que sobreviveu é o próprio Uzui e um irmão mais novo dele. E que devido a isso, o pai deles decidiu dar um treinamento para eles e assim, literalmente um treinamento insano, pessoal. Um treinamento só focando em eles se tornarem fortes, independentemente do que deveria ser feito para que isso acontecesse. Então foi um treinamento onde o Uzui viu o irmão dele se tornar uma pessoa totalmente fria, uma pessoa realmente desumana, que a única coisa que importava para o irmão dele era o objetivo e que as pessoas, o irmão dele via as pessoas como peças descartáveis literalmente. E aí vendo toda essa situação que o irmão dele passou, no que o irmão dele se transformou, o Uzui ele trabalhou, então treinou, se fortaleceu para que ele fosse a imagem totalmente oposta do irmão dele. Então demonstrando que a pessoa consegue sim ser uma pessoa forte e não desvalorizando os seus companheiros. Então ele trabalhou muito por isso. E aí para nós é óbvio, né, galera, que ele conseguiu se tornar essa pessoa que ele tanto almejou. Então ele é uma pessoa totalmente diferente desse irmão que ele descreveu. Nós vemos que ele é uma pessoa que se importa muito com os companheiros.
ele não se importa em colocar em situações de perigo para salvar os companheiros, então ele realmente conseguiu alcançar esse objetivo. E aí tem uma outra cena muito legal, galera, que é uma lembrança do Uzui conversando com o mestre. Então o que nós vemos nessa cena? Nós vemos o mestre fazendo um elogio pro Uzui. Um elogio realmente à pessoa que ele se tornou, não necessariamente por ele ser forte ou algo do tipo, mas não, um conjunto de tudo. Por ele ter se tornado realmente uma pessoa forte, mas ter mantido os valores a qual ele acreditava. Então o mestre faz um elogio. E nós vemos que o Uzui ele tem um sentimento muito grande pelo mestre, de admiração e respeito. Então é o tipo de pessoa, e ele deixa claro que o mestre é o tipo de pessoa que, se ele precisar, ele vai se sacrificar, ele vai dar tudo o que ele tem em nome do mestre mesmo, para ajudar de alguma maneira o mestre ou alguma situação que exija realmente a participação dele. Então é uma cena muito legal que nós conseguimos ver, porque a gente começa a entender um pouquinho mais da personalidade, né, do que passa realmente na cabeça dele em relação a esses sentimentos que ele tem. E aí o capítulo já retorna com foco novamente à luta. E nesse retorno, o Gyutaro começa a perceber uma coisa. Ele percebe que o veneno está sim fazendo efeito no Uzui. Ao contrário do que o Uzui falou para ele que ele era imune, na verdade ele não é imune, o Gyutaro percebe. A respiração dele começa a ficar um pouco mais ofegante. Então o Gyutaro vê que lentamente, por mais que seja bem lento, o veneno está sim funcionando contra o Uzui. E aí o Uzui faz questão de demonstrar para o Gyutaro que aquilo para ele não tem diferença nenhuma, o fato do veneno estar ali ou não. Inclusive ele faz daquele jeito bem debochado e bem típico do Uzui mesmo, tirando onda com o Gyutaro e, querendo ou não, uma questão mais psicológica também, né, galera? Porque isso, você acaba enfraquecendo o psicológico do seu adversário a partir do momento que você não demonstra fraqueza. E aí logo na sequência, galera, dessa conversa de realmente ele falar pro Gyutaro que não tinha diferença nenhuma de estar aquele veneno no corpo dele ou não fazia diferença pro resultado, que seria a vitória do Uzui, né? Ele faz um ataque contra a Daki e contra o Gyutaro. Então nesse ataque, ele acerta um chute na Daki, esse chute joga ela para cima, então acaba separando os dois. Obviamente que vendo isso, o Gyutaro ficou muito irritado, afinal o Uzui tinha acabado de acertar a irmã dele. Então, no momento que o Gyutaro vai para cima dele, o Uzui usa aquelas bombas especiais que ele carregava. Lembra no episódio anterior ele acabou utilizando também. Então, ele acerta a Daki com a bomba explode, ele consegue cortar novamente o pescoço dela e por muito pouco, galera, ele não corta o pescoço do Gyutaro também, por muito pouco mesmo. E aí depois desse ataque, dessa investida, galera, a Daki, ela baixou o modo frustração nela de novo, então ela fica muito irritada com aquela situação, muito frustrada de fato, tentando entender o porquê que tinha acontecido de novo dele cortar o pescoço dela. Porque aquilo era uma humilhação para ela. Era a segunda vez que ele tinha cortado o pescoço dela. E aí o Gyutaro entendeu que aquelas bombas eram bombas especiais, né? Ele entendeu como funcionava, o funcionamento daquelas bombas. E ele fala para o Uzui que aos poucos a vitória será dele e da Daki. Porque o veneno vai se espalhando, o efeito vai aumentando até que de fato mate o Uzui. E aí, bem nesse momento que ele tá fazendo esse discurso, chega aos reforços. E de uma maneira que o Uzui aprovou e gostou, uma maneira bem chamativa mesmo. Chega o Zenitsu junto do Inosuke, eles já chegam ali, e logo na sequência já vem o Tanjiro à frente do Uzui. Então, até como o próprio Uzui fala, chegou de uma maneira bem extravagante e de uma maneira que ele gostou bastante. O episódio tem um corte e mostra a Makio e a Suma ajudando as pessoas que estavam próximos ali da batalha a evacuarem o distrito, porque justamente para que elas não se machucassem. Então tá mostrando esse resgate mesmo que elas estão fazendo dessas pessoas, ajudando as pessoas a conseguirem escapar. E aí mostra também a terceira esposa do Uzui, a Hinatsuru, ela indo em direção ao campo de batalha. Então nós não entendemos, ela ainda está bem fraca devido aos efeitos do veneno. Vocês devem se lembrar que uns capítulos atrás mostrou que ela foi envenenada pela Daki. Então ela ainda está bem fraca ainda ao campo de batalha. E nós nesse momento não entendemos por que ela está indo em direção ao campo de batalha. E voltando à luta principal,
o Gyutaro ele demonstra uma confiança assim excessiva, mesmo após a chegada dos reforços. Para ele não vai ter diferença nenhuma no resultado. Então, com isso, o Tanjiro ele começa a observar o Oni, então ele começa a fazer uma avaliação da força do Oni, ele percebe que ele está de fato ali de frente ao verdadeiro Oni superior. Então, assim, a princípio ele fica muito assustado com o poder do Oni, mas na sequência ele deixa aquele medo de lado e sobe para ele realmente o sentimento de não tenho que lutar contra ele, é o certo a se fazer e eu tenho que enfrentá-lo. E aí nisso o Tanjiro também descobre que o Uzui ele foi envenenado. E isso reforça ainda mais que ele vai precisar ajudar muito nessa luta. Afinal, o principal companheiro deles está envenenado. E aí o Uzui, galera, ele tem uma atitude que eu acho que é uma atitude que faz toda a diferença. Mesmo o Gyutaro falando dessa questão do veneno, porque isso o Gyutaro usa como uma técnica ali para tentar abalar realmente o psicológico deles, né? E aí o Uzui, qual que é a postura dele? É demonstrar uma confiança ainda maior, dizendo que aquilo não tem diferença nenhuma, não vai mudar o resultado. Então isso ele faz com que os companheiros dele ali no entorno também tenham confiança. Pô, se o cara ali, o mais forte, que está ferido, está dizendo que nós vamos vencer, então nós vamos vencer mesmo. Então ele tem essa atitude que realmente mantém o espírito de luta dos companheiros dele muito forte. E além de fazer esse discurso, entre aspas, é como se fosse um discurso motivacional, né, demonstrando essa confiança, o Uzui também diz que já sabe como vencer eles. Que a chave para vencer os dois é cortar o pescoço dos dois ao mesmo tempo. Então, com isso, ambos seriam eliminados. E aí, galera, tem uma cena que, assim, que eu gosto muito do personagem. Então, para mim, é uma cena muito legal. Que é o Tanjiro vendo ali o Uzui fazendo aquele discurso de confiança e de vai dar tudo certo. Ele tem uma memória, ele lembra do Rengoku. Porque o Rengoku também tinha essa postura. Então, é uma cena muito legal. Muito emblemática pra mim, porque eu gosto muito do Rengoku também, né, do Kyojuro. Então, é bem legal quando ele faz essa associação dos Hashiras. E aí, galera, pra contrapor esse discurso de força, de motivação que o Uzui fez ali, né, dizendo que não tinha diferença, que eles iam ganhar sim, o Gyutaro, ele fala a quantidade de Hashiras que tanto ele quanto a Daki já derrotaram, justamente pra deixar aquela confiança, pegar aquela confiança e jogar no chão deles, né. E aí nesse momento a Daki, ela faz um ataque surpresa ali contra o Uzui com as faixas. E aí, galera, vem, na minha opinião, a cena do capítulo, que é o Zenitsu conseguindo proteger o Uzui, ou seja, ele corta as faixas e ele ainda consegue acertar a Daki. Então ele acerta a Daki, ele arremessa a Daki para cima. Nisso que ele arremessa a Daki para cima, ele joga ela para fora da casa. E aí, após jogar ela para fora da casa, logo na sequência, o Inosuke fala para o Tanjiro para deixar a Daki, que tanto o Zenitsu quanto ele dariam conta dela, lutariam contra ela, e que ele ficasse ali para ajudar o Uzui na luta contra o Gyutaro. E aí tem uma cena bem curiosa, galera, que é o Zenitsu falando com a Daki. Então ele se recorda, vocês lembram que nos capítulos atrás, a Daki, ainda na forma de cortesã, ela castigou a menina, acabou machucando a orelha da menina. Então o Zenitsu se lembra disso e ele fala para ela que ela deve desculpas para a menina. Que os humanos, as pessoas, não devem ser tratadas assim como peças descartáveis, como objetos. E aí a Daki fala algo muito curioso. Ela fala que ela simplesmente está devolvendo todo o mal que fizeram para eles. Tanto ela quanto o irmão, o Gyutaro, né? E aí eu abro aqui uma pergunta. O que será que aconteceu com ela, galera? Qual que será que é a história da Daki? A gente ainda não sabe ao certo. Acredito que nos próximos capítulos a gente vai descobrir. E aí o mais surpreendente também, quando ela está lá em cima do telhado para iniciar a luta com os Zenitsu, nós vemos nascer um terceiro olho na testa dela. E aí logo nós identificamos, nasceu um terceiro olho na testa dela e o Gyutaro está sem o olho esquerdo. Então nós vemos ali que eles estão conectados entre eles e ambos vão lutar no máximo da força, no máximo de capacidade deles. E aí presenciando essa conexão, né, tanto do olho do Gyutaro ter desaparecido e aparecido esse na Daki, o Tanjiro ele avalia novamente o poder, ele sente aquela pressão do poder de ambos. E ali ele se dá conta que de fato ele está de frente com os Onis que são
o Sei superior mesmo, os dois, né? Até pela força. Novamente, ele sente um medo pela essa pressão, ele estar de frente com Onis tão fortes, né? Só que contrapondo esse medo, vem novamente aquele dever que ele precisa ajudar o Uzui nessa batalha. O Uzui precisa muito dele, principalmente pelo fato dele estar envenenado. Ele vai precisar que o Tanjiro o ajude. E aí, de uma forma inesperada, o Gyutaro faz uma investida contra o Tanjiro. Então o Tanjiro vê realmente que o Gyutaro vai acertar ele. Ele tenta de alguma maneira ou esquivar do ataque ou atacar de volta, né, tentar defender, só que ele fica paralisado. Muito provavelmente paralisado tanto pelo medo e pela surpresa daquele ataque. E aí nesse momento o Uzui protege ele. Então o Uzui pega ele, arremessa ele longe. Com isso, o Gyutaro obviamente não consegue acertar ele. E aí o Uzui vai confrontar o Gyutaro. E aí começamos a ver duas lutas simultâneas, que é Zenitsu Inosuke versus Daki e o Gyutaro versus o Uzui e o Tanjiro. E aí o episódio mostra, galera, o Gyutaro indo pra cima do Uzui mesmo, lutando, e não dando abertura pro Uzui contra-atacar. Então a única coisa que o Uzui estava conseguindo fazer é se defender daqueles golpes, ainda assim sendo ferido bem levemente ali, mas conseguindo se defender. Tanjiro vendo aquela situação toda, porque o Uzui estava se defendendo dos ataques do Gyutaro e ainda tendo que se preocupar com as faixas da Daki, que esporadicamente caíam sobre ele ali. Então ele tinha que ficar atento a todo o redor do campo de batalha dele. Fazendo essa leitura, o que o Tanjiro pensou? Vou dar cobertura para ele, ajudando de alguma maneira, diminuindo esse ataque que ele vem recebendo, que ele está recebendo ali. Então o Tanjiro consegue ajudar tanto contra as lâminas de sangue do Gyutaro e também contra as faixas da Daki. Então isso, digamos que já dá ali uma ajuda mesmo, um reforço para o Uzui. E aí nesse momento que o Tanjiro está ajudando, o Uzui repara nele e vê que ele não está na melhor condição. Então percebe que ele está realmente ferido, que ele conseguiu estancar aquele sangramento, mas que a qualquer momento pode ter ali, abrir de novo o ferimento, e que ele mal está conseguindo segurar a espada. Que ele só está conseguindo segurar porque a espada está amarrada realmente na mão dele, então não tem como ele perder, né? Por isso que ele está conseguindo lutar. Então ele vê essa situação e ele percebe que ele vai precisar ali acabar com aquela luta o quanto antes, porque o Tanjiro não vai aguentar muito tempo. E aí na parte final do capítulo, galera, vocês lembram que eu falei que a Hinatsura ela estava indo em direção ao campo de batalha? Pois bem, ela chega e aí nós descobrimos o que ela estava indo fazer lá. Ela chega com uma arma que dispara kunais. Então ela dispara uma arma com diversas kunais em direção à batalha. Tanto ali onde estava o Gyutaro, quanto onde estava o próprio Uzui. Então o Gyutaro vendo aquela situação, ele começa a pensar o que ele vai fazer. Se ele vai simplesmente desviar, se ele vai deixar acertar ele, não vai estar nem aí e vai confiar na regeneração dele, né? Só que aí ele pensa rápido, ele fala, não, se ela tá disparando essas kunais, tem alguma coisa com essas kunais aí, tem alguma coisa errada. E aí o que ele faz? Ele se defende das kunais. Então aquelas kunais que estavam indo em direção a ele, são todas rebatidas com a defesa que ele utiliza. E era exatamente isso que o Uzui precisava. Esse momento de distração. Ele abre uma abertura para que o Uzui ataque o Gyutaro. Então ele consegue atacar e cortar as pernas do Gyutaro. E na sequência vem o Tanjiro pronto para cortar o pescoço do Gyutaro. Só que aí o que acontece, galera? Fim do episódio. A gente vai ter que aguardar até o próximo, infelizmente. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo. Será que o Tanjiro vai conseguir já cortar a cabeça do Gyutaro e essa luta vai encerrar? Será que a luta continua? Deixa aqui nos comentários essa opinião. E lembrando, galera, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Por hoje é só, galera. Até a próxima. Fui!